Todos os dias chega alguém para mim mandando mensagem, mandando fotos do seu cão com algumas manchas, manchas no focinho, manchas aqui na região do queixo, manchas no nariz. Né? Cães que às vezes começam a ficar com o queixo mais avermelhado, os lábios mais avermelhados, até mesmo inchado, demonstrando um certo incômodo, irritação na região da boca. Muitas vezes esse inchaço, essa irritação, esse quadro de dermatite na região da boca pode acabar até mesmo passando para patas e outras partes do corpo. Você nota o cão lambendo compulsivamente a pata ou alguma outra parte do corpo, né? Se lambendo, demonstrando certo incômodo, né? Rotineiramente isso acaba sendo rotulado, né, como sendo um quadro de dermatite, né? Ou mesmo alguns cães que já tentaram fazer vários e vários tratamentos, utilizando antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides durante muitos tempos, até mesmo algumas pomadas, sprays e até mesmo banhos. Resolve durante um tempo e depois voltam o problema. E as pessoas ficam se perguntando qual é a causa efetiva. Chegam alguns profissionais, inclusive que diagnosticam. Então, o seu cão tem dermatite atópica. E aí muitas pessoas, de certa forma, convencidas, bom, então meu cão tem atopia, meu cão tem dermatite atópica, não tem cura mesmo, e assim que vai ser. Só que não é bem assim. O que eu vou revelar para vocês nessa live é um vilão que pode estar do seu lado, e você não tenha percebido ainda, você não tenha olhado para algumas coisas, alguns pequenos detalhes na sua casa, no seu dia a dia em relação ao seu cão, que pode ser exatamente a causa principal para fazer a pele do seu cão começar a mudar de cor, aquela pele começa a ficar mais escura, ou mesmo o cão com algumas reações alérgicas, né? Irritações, vermelhidão, inchaço na pele. Vou explicar para vocês e vocês vão avaliar depois disso que eu te disser se faz sentido ou não. Principalmente se você costuma utilizar um comedouro clássico para fazer a alimentação do seu cão. Fala para mim aqui, como é que você alimenta seu cão todos os dias? Quantas vezes por dia você alimenta seu cão e como você fornece alimento para eles? Você fornece alimento em horários fixos, horários já definidos? Você deixa o alimento sempre disponível o dia todo? Você coloca em alguns horários, coloca e tira? Comenta aqui embaixo para mim. Você alimenta seu cão como se fosse em um prato, onde você coloca o alimento para ele comer todos os dias? Comenta aqui embaixo. Vou explicar para vocês um vilão que poucas pessoas olham para esse item como sendo um vilão, que é os comedouros, ou mesmo os potes onde você armazena a alimentação do seu cão. A grande maioria das pessoas do Brasil alimenta seus cães com ração, então vou explicar alguns detalhes envolvidos nisso, beleza? Mas antes eu preciso da ajuda de vocês, dando seu joinha, dando seu like, compartilhando esse vídeo com outras pessoas que vocês acham que vão gostar de aprender sobre cães, tá bom? A gente faz live aqui todos os dias, e se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp para você receber o link de todas as nossas lives, algumas lives não ficam liberadas aqui no YouTube, algumas lives ficam fechadas, né, restritas, mas para quem está no nosso grupo de WhatsApp recebe todas as nossas lives, os nossos vídeos, e são avisados em primeira mão. Então entra lá no nosso site, dicadoveterinário.com, dicadoveterinário.com, e você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, tem um botãozinho escrito cadastro grátis. Você se cadastra, não paga nada por isso, e você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber os avisos, notificações das nossas lives e vídeos exclusivos para vocês. E se você quiser mandar suas dúvidas, mandar suas perguntas para que a gente faça novas lives, novos vídeos para vocês, basta você também no nosso site dicadoveterinário.com, clicar lá no botãozinho enviar dúvida grátis. Você vai enviar sua dúvida e a gente vai fazer a live para você respondendo suas dúvidas e perguntas, beleza? E se você quiser ter um suporte diretamente comigo pelo WhatsApp, a gente tem as nossas consultorias online e também o nosso espaço de tirar dúvidas para os membros do nosso Clube Dica do Veterinário, que é o nosso grupo de pessoas que são os apoiadores do meu trabalho, que querem estar ao meu lado assistindo nossas aulas exclusivas e ter suporte a tirar dúvidas, tá bom? No site tem mais informações sobre isso, dicadoveterinário.com. Bora lá. Pessoal, a grande questão que se envolve é que muitas vezes eu recebo recebo fotos das pessoas querendo saber o que está acontecendo com o animal. Meu animal está com mudança de cor muitas vezes na região do nariz, o nariz começa a formar umas casquinhas, o nariz começa a ficar mais irritado, né? O nariz parece ficar meio avermelhado, com manchas, e muitas vezes muito comum na região do queixo, na região de baixo aqui do lábio do cão, começa a ficar avermelhado, sem pelo, irritado, cheio de bolinhas vermelhas. Ou mesmo o lábio mesmo lateral do cão também começa a ter esse comportamento. E logo depois você notar essa mudança de coloração, essa irritação na boca do cão, você começa a ver que ele começa também, às vezes, lamber demais as patas, lamber demais a região da virilha ali, as patas traseiras, muitas vezes, e isso parece que se alastra, vai para outras regiões do corpo. E eu vou explicar para vocês que existem alguns agentes contaminantes, muitas vezes, que estão
na embalagem da ração ou mesmo no pote onde a gente alimenta. Mesmo quando a gente lava o pote de alimentação do nosso cão, né? Inclusive tem pessoas que infelizmente não lavam o pote rotineiramente, né? Mas a gente deveria lavar com água, sabão, esfregar bem esse pote toda vez que a gente fosse alimentar ou fazer a troca. Afinal de contas, a gente colocou um alimento ali. Alimento dos cães é uma matéria orgânica, né? Então vai se degradar, vai se decompor, vai acabar traindo ali micro-organismos. Se eu não lavo, se eu não limpo corretamente esse pote, esses micro-organismos vão se consolidar, né, nesse pote. Então, esse é o erro número 1 das pessoas. Às vezes eu noto animais com quadros de dermatite, lesões de pele, mas o problema não era na pele em si, o problema não está no cão em si, o problema está no comedouro, né? Se esse cão come alimentação todos os dias e esse pote não é lavado a cada troca, a cada refeição, ele vai acumular agentes contaminantes ali naquele pote, né? Pessoas têm o péssimo costume ou errado o hábito de manter a alimentação disponível. Eu deixo o potinho à vontade para ele comer a hora que ele quiser. Eu deixo sempre um pote de comida lá disponível para ele comer a hora que quiser. Isso é extremamente errado e isso é um dos causadores, né? Muitos desses animais que eu atendo com quadros de dermatite, quadros de problemas de pele, são esses clássicos animais que tem sempre um pote de comida disponível, né? E aí, claro, se o pote está lá, está disponível, vai ter degradação na matéria orgânica, vai ter degradação do alimento ali, né? Então, entendam isso. Então, primeiro ponto, né? Existe essa contaminação pelo armazenamento dessa alimentação, por ficar exposta constantemente ou por eu colocar rotineiramente, né? Vai ficar resíduo da alimentação de ontem, vai ficar resíduo da alimentação, primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu forneço a ração, eu tenho que entender que a ração foi fabricada, né, lá na fábrica e ela utilizou vários componentes para fazer o balanceamento dessa ração. Então ele colocou farelo de soja, farelo de milho, farinha de carne e tantos alimentos, tantos ingredientes que foram utilizados para fazer para bater essa ração e formular essa ração. Nem todos esses alimentos estão estéreis, nem todos esses alimentos estão livres de contaminantes. Então, muitas vezes o alimento já vem da matéria orgânica, já vem do produtor, já com algum tipo de contaminação. E aí, na hora de você fazer toda a montagem, você vai passar contaminante de um para o outro. Tudo bem, até aí, vá lá. O cão tem uma acidez gástrica que conseguiria digerir grande parte dessas toxinas, desses contaminantes. Mas o próprio plástico envolvido que faz a embalagem dessa ração pode acabar tendo contaminação. Inclusive, vocês devem conhecer, né, o BPA, bisfenol A, que é um contaminante encontrado na grande maioria dos plásticos. É um aditivo colocado nos plásticos, né, na indústria dos plásticos, para que ele fique mais maleável, né, para ficar mais fácil para você moldar e para você poder ter facilidade. Então, esse aditivo, né, alguns anos para cá tem diminuído muito o número de embalagens, o número de itens, né, na indústria que colocam esse bisfenol A para tentar diminuir realmente isso, porque tanto para crianças, né, essas garrafinhas d'água que a gente utiliza em casa, Tupperwares, quanto essas embalagens utilizadas para venda de rações e outros produtos humanos também, podem conter esse BPA, que pode acabar causando problemas sérios de reações alérgicas e irritação para os nossos cães. Então, às vezes, o pote de alimentação que você está dando para o seu cão, você limpa, você lava direitinho. Mas na composição desse plástico, um plástico de baixa qualidade, pode ter esse BPA e causa essa reação alérgica. É muito comum esses sinais que eu citei para vocês, de animais com reação alérgica ao plástico do comedouro ou mesmo ao plástico que veio na ração dele, tá? É muito comum isso. E existe ainda, né? A gente sempre fica na dúvida, e aí, como é que eu armazeno melhor essa ração? Então, eu deixo ela na embalagem original, no saco, ou eu coloco nessas bombonas, nesses tupperwares grandonas, dessas caixas plásticas, nesses baldes, que muitas vezes você compra nas casas de rações ou ganha de brinde nas casas de rações para você guardar e armazenar a ração. Qual que é melhor? É melhor no saco ou é melhor no balde, no pote? É um problema, porque muitos desses potes também podem ter esse BPA, né? Porque teoricamente ele está em todos os plásticos. Então eu tenho que escolher o que eles rotularam, né? Tem alguns que já tem até a etiquetinha já, BPA free, né? Livre de BPA, livre do bisfenol A, que para você não ter esse receio desse componente que pode ser alérgico, que pode ser inclusive, existem artigos técnicos, científicos que dizem até mesmo que ele tem um potencial cancerígeno para os nossos cães, para a pele dos animais. Então, esse é o segundo ponto que eu tenho que prestar atenção, né? Às vezes o pote está limpo, mas é feito com plástico de baixa qualidade e pode ter esse bisfenol A, ou mesmo a embalagem pode ter vindo com esse bisfenol A.
tá? Existe também os, como se diz, fitalatos, que também é outro componente comum em alguns plásticos que também pode causar esse tipo de reação alérgica, tá? Também é um componente utilizado, às vezes o item de plástico não tem o BPA, mas tem o fitalatos, né? Fitalatos, vamos dizer assim, tá? Então aí alguns produtos podem ter esse fitalatos que vai causar essa mesma reação. Então você fala, é bisphenol free, mas tem fitalatos, ou seja, deu na mesma coisa, o que não faz mal em um, tem no outro, e aí você está no mesmo problema, tá? Então isso leva muitas pessoas a acabarem evitando utilização de potes plásticos, né, e preferiam os potes de inox ou mesmo de vidro, né, aqueles potes blindex, por exemplo, são alternativas. E tem aqueles plásticos vitrificados também, né, que podem ser utilizados para substituir isso aí, né, mas quando a alimentação vem na embalagem, não tem o que você fazer, você tem que procurar saber se essa embalagem é livre, né, desses aditivos, bisphenol ou fitalatos, tá bom? Basicamente são alguns dos contaminantes que podem acabar causando reações para os nossos cães, e a gente tem que ficar alerta a isso, porque às vezes você está ali tratando com antibiótico, tratando com medicamentos e tal. Faça um teste primeiro em fazer a troca, né, do tipo de embalagem, do tipo de comedouro que você fornece para o seu cão, talvez você possa resolver, ou mesmo nessa questão, não deixar a alimentação à vontade para o seu cão, tá bom? Outro ponto interessante é que nós compramos as coisas pelos olhos, nós compramos, né, tudo pelos olhos, e muitas vezes você compra a ração do seu cão com base na cor dessa ração, mas ela é bonita, mas ela é cheirosa, mas ela é colorida, e aí outro dos comum causador de reações alérgicas, esses quadros de dermatite, essas irritações no cão, vem por conta dos corantes, né? Corantes e palatabilizantes utilizados na formulação das rações ou mesmo utilizados nos petiscos. Às vezes você compra uma ração sem corante, mas você costuma dar bifinhos, carninhas e outros petiscos para o seu cão que são coloridos e têm esses corantes, né? Inclusive no próprio pote, né? Os potes que a gente compra, às vezes a gente não quer comprar um pote cinza, um pote preto, que seria, na teoria, a coloração original do plástico. A gente prefere colocar um verde, um amarelo, um rosinha para combinar, para ficar legal para o meu cachorrinho. Só que exatamente esses corantes são os que acabam gerando os problemas e reações alérgicas para o meu cão. Então vale mais um teste. Às vezes o neutro, como eu digo, um inox neutro, né? O básico talvez possa funcionar melhor, né? Mesmo um vidro, um blindex hoje em dia tem bastante utilização, tá? Possa surtir melhores efeitos para você, né? E tanto as rações, quando eu vou comprar ração ou petisco, evitar essas tão coloridas, essas tão chamativas, porque muitas vezes o causador dessa reação alérgica, da dermatite, dessas lambeduras do meu cão, está sendo naquilo que ele está comendo, no pote onde ele come, e o que ele come pode ter muito disso aí, tá? E outro ponto muito interessante, que eu vou dar uma dica sensacional para vocês, quem está gostando da nossa live até aqui, deixa eu ver, edita aí 222 para saber quem está gostando da nossa live até aqui, cadê os joinhas e likes, são sempre muito bem-vindos e me ajudam a continuar esse nosso trabalho gratuito para vocês. Sempre se atentem, gente, quando você for comprar, para quem dá a ração, para qualquer tipo de alimento, na verdade, tudo que você for comprar no mercado, no supermercado para você, tá? Ou para os seus animais, aprenda a criar uma rotina de análise sobre os itens da composição. Analise a composição da alimentação que você está comprando para você, que você está comprando para o seu cão. Vai comprar alguma coisa? Veja lá, data de fabricação, data de envase, quando foi fabricada essa ração, quando foi envasado, quando foi embalado. Muitas vezes vocês vão ver promoções na internet aí, supermercados, aquelas gôndolas, olha, tá preço imbatível, tá na promoção, tá legal, preço top, super oferta. Desconfie. Mesmo itens, eu falo pra vocês porque o jeito que vocês cuidam do dinheiro de vocês, eu tento às vezes cuidar do dinheiro de vocês mais do que vocês mesmos, tá? Mas tudo, gente, veja, data de fabricação, data de envase, data de produção, porque isso é muito importante. Até mesmo uma promoção de eletrodoméstico, você vai ver, tá vendendo uma geladeira, tá vendendo uma televisão muito barata, um lote lá tal, vai olhar. Você vai ver que é um lote antigo, que não vendeu da primeira edição daquela coisa, ou seja, você está comprando o item hoje, mas foi fabricado há 2 anos, 3 anos atrás, às vezes, entendeu? Lote que não vendeu, os caras compram aí em leilões de galpões de armazenamento, entendeu? E assim acontece com ração.
O cara tem a ração lá, ficou lá tentando, não vende, não sai, não vende, armazenou mal, deu enchente, mofo, bolor, sabe? Carunchou ração, o cara teve que jogar fora um tanto para não jogar tudo, vamos vender mais barato e vamos dar uma detetizada aqui. Eu já vi várias vezes as pessoas comprando, achando que estão fazendo um excelente negócio e realmente no preço estão fazendo um excelente negócio, mas elas estão sendo enganadas por falta de conhecimento, por falta de malícia das técnicas comerciais e das técnicas de marketing, né, e persuasão. E aí você não percebe que essa ração já foi fabricada há muito tempo, que ela é uma ração já velha, que essa alimentação é velha, produto na gôndola do supermercado, você vai ver, está na promoção, está perto de vencer, já foi fabricado há muito tempo, ou mesmo o pior não é nem a data de fabricação em si, a data de vencimento em si, não é nem se está vencido ou não, a questão é o armazenamento, como foi armazenado esse produto. Porque imagina comigo, se o produto foi fabricado há 1 ano e meio, 2 anos atrás, como foi armazenado esse produto, esse 1 ano e meio, como ele foi armazenado? Será que não pegou umidade? Será que não ficou num depósito? Será que, sabe como? Não ficou no sol, pegou calor? Quanto mais tempo esse produto tem de prateleira, quanto mais tempo esse produto, você vai lá, o saco está todo embolorado, está todo sujo, com poeira, melado de sujeira, e você está crente que está fazendo um bom negócio. Sabe? Então, fiquem um pouco atentos a essas coisas, porque às vezes a alimentação que você está comprando, ela está contaminada com micro-organismos internamente. Abriu a embalagem, tá mofada, tá com cheiro estranho, tem aquelas rações grudadas assim, ó, já meio esbranquiçada, com verdinho, com aquele mofo. Gente, volta, nota fiscal, volta lá no coisa e devolve. Seu direito por lei, devolva essa alimentação e não compre outra desse mesmo lugar, vá comprar em outro lugar e já se atente à data de fabricação, porque é muito mais difícil você comprar uma alimentação ruim quando ela foi fabricada recentemente. Qualquer produto, vou comprar uma bolacha no supermercado, não é nada saudável também, mas se você quer comprar uma bolacha, um exemplo para comparar com a ração dos cães, olha lá, data de fabricação, foi fabricada há 10 meses, 1 ano e pouco atrás, poxa, ou seja, né? Não tem giro, o produto não tem giro, é estocado por muito tempo, muitas vezes foi armazenado mal. As chances são maiores, tá? Produtos próximos do vencimento. Vou comprar porque tá barato. Tá, tudo bem que tá barato, legal, eu entendo. Vou comprar e já vou consumir, tá legal, bacana, muito bem, não tem problema nisso. Mas para você pensar pela lógica. Poxa, esse produto ficou encalhado na prateleira tanto tempo, será que foi bem armazenado? Será que foi bem... Entendeu? Será? Você está colocando muitos casos que eu atendo diariamente, faço as consultorias online todos os dias pelo WhatsApp, pessoas do mundo todo. Grande parte desses casos são casos que podem ser evitados e resolvidos de forma simples. Mas não vai dar remédio, Arthur? Não precisa de remédio. Você precisa trocar a ração do seu cachorro. Você precisa comprar melhor. Para de comprar aquelas rações que vendem no balde por quilo. Para de comprar essas rações, essas embalaginhas transparentes. Para de comprar a ração que está perto do vencimento porque está barato. Para de comprar aquela ração colorida. Para de ficar colocando num pote de plástico. Pronto, resolveu o problema de alergia e dermatite do seu cão. Vocês estão entendendo? Às vezes o mais simples, vocês não percebem aonde estão os vilões. Às vezes o vilão está na sua casa, na sua forma de alimentar o seu cão. Quem gostou da nossa live? Digita aí 10, 10, 10, 10. Gente, eu poderia ficar 1 hora, mais dias aqui falando com vocês diretamente, tá? Mas a gente tem aulas exclusivas sobre esse e vários outros assuntos, passo a passo, com detalhes lá dentro do nosso Clube Dica do Veterinário. Vem apoiar o nosso projeto, vem aprender mais, vem entender um pouco mais sobre como cuidar do seu cão. Você pode cuidar do seu cão em casa, você pode curar o seu cão em casa. Você não precisa ser veterinário para isso. Você é uma pessoa comum e vai aprender de uma forma simples, rápida, o que funciona, sem complexidade. Às vezes você está enfiando remédio no seu cachorro não precisa disso. Você só precisa entender o que é certo a se fazer para cuidar do seu cachorro. E eu estou aqui para te ajudar. Dicadoveterinário.com, entra lá, assina o nosso Clube Dica do Veterinário. Vai ser um prazer poder tirar suas dúvidas e te orientar, te guiar nessa solução de problemas de saúde do seu cão, que pode ser quadros muito simples, tá? Eu me especializei nos últimos anos em resolver problemas complexos de forma simples. Arthur, já fui em 7 veterinários, ninguém descobre, ninguém sabe o que é, já tentei com tudo, usei esse remédio, usei aquilo. Vem conhecer o nosso método, vem seguir o meu passo a passo, você vai ver como pode ser muito mais simples resolver isso. Eu tenho centenas de casos como esse, pessoas que já gastaram 10, 20, 30 mil reais com o cachorro e nada resolvia. Aí chegou comigo,
Apenas readequando você restaura a saúde do seu cão. Simples. Faça o teste para você ver. Grande abraço para vocês, ótimo dia, amanhã estamos de volta.